Olá, alunos da UDEA 1. Estamos aqui com mais uma aula de radiologia odontológica, uma aula mais voltada à interpretação do que propriamente a técnicas radiográficas, mais especificamente sobre os aspectos radiográficos da cárie dental. Bom, conceituando cárie, a cárie dental é um processo patológico que consiste na destruição localizada dos tecidos mineralizados do dente, ou seja, a destruição localizada de esmalte e de dentina por ácidos que são produzidos por bactérias presentes no biofilme, quando o biofilme encontra-se aderido sobre a estrutura dentária, está sobre a estrutura dentária. Se nós formos fazer uma retrospectiva dos levantamentos epidemiológicos já realizados no país que avaliaram a prevalência da cárie, vamos perceber que desde as décadas de 1970, 1980, quando esses inquéritos iniciaram, até os levantamentos mais recentes, que são os levantamentos da década de 2010, os índices CPOD, que são os índices que representam o número de dentes cariados, o número de dentes perdidos e o número de dentes obturados, restaurados em razão de cárie, vem diminuindo, especialmente entre adolescentes que têm 15 a 19 anos, que é uma das faixas estudadas nesses levantamentos, e que essa diminuição ocorre muito em função da fluoretação das águas e dos dentifrícios. Desde que começou-se a incorporação de flúor nas águas e nos dentifrícios, esses índices, esses inquéritos têm diminuído bastante, mas também por uma conscientização talvez maior da população sobre a saúde bucal, especialmente nessas faixas etárias mais jovens. No entanto, a cárie ainda é uma enfermidade muito prevalente na cavidade oral, especialmente entre pré-escolares. Então, a maior parte dos diagnósticos que são realizados em consultórios odontológicos ainda são destinados à cárie, às consequências e às sequelas dessa doença. Bom, a lesão de cárie, na verdade, a gente sabe que a gente enxerga a sequela da lesão em si, seria a desmineralização da estrutura dentária. Então, pelo fato da lesão se caracterizar por esse processo de perda de tecidos duros, a perda de estrutura da dentina, a perda da estrutura do esmalte, exames por imagem, ou mais precisamente exames radiográficos, são considerados como um método eficiente para detectar a doença. E no diagnóstico radiográfico da cárie, a gente vai perceber que, em função de se caracterizar pela perda de tecidos dentários duros, pela perda de esmalte, pela perda de dentina, a imagem que a gente enxerga em radiografias no esmalte e na dentina, que são características da cárie, é a imagem do aumento de radiolucidez nesses tecidos. Então, quando a gente enxerga áreas radiolúcidas em esmalte e em dentina, que normalmente possuem essa característica de serem tecidos ou estruturas radiopacas em radiografias, quando elas passam a ser estruturas radiolúcidas, é que a gente faz o diagnóstico da presença da lesão de cárie nesses tecidos, ou nesse dente, ou nessa superfície dentária. Sabemos lá da nossa aula de princípios de interpretação que o exame clínico sempre vai ser o principal e primordial exame na área da saúde, na área da odontologia. No entanto, quando falamos em cárie dental, a gente tem algumas limitações do exame clínico que podem ser supridas com a utilização
dos exames radiográficos complementares, ou seja, com a ajuda de uma radiografia para complementar o exame clínico, conseguimos visualizar a presença da cárie, mesmo que aquela estrutura ou aquela face não esteja cavitada, mesmo sem a presença de cavitações, conseguimos enxergar a imagem radiolúcida característica da cárie dental nos tecidos mineralizados e também superfícies proximais, especialmente em dentes posteriores, elas são difíceis de serem visualizadas num exame clínico por visão direta, né? A gente sabe que até existem auxílios, tipo a transiluminação, o afastamento, para realizar a inspeção dessas superfícies proximais, mas a imagem radiográfica, ela proporciona uma visão dessas superfícies proximais sem, por exemplo, a necessidade de fazer uma separação dentária para a gente poder avaliar. E os estudos mostram que, comparativamente, por exemplo, a uma transiluminação, as radiografias ainda proporcionam uma visão mais fiel e mais precisa, né? Tem maior sensibilidade, maior especificidade para diagnóstico de cárie. Então, duas grandes limitações do exame clínico são supridas pelo diagnóstico radiográfico da cárie, né, que permite a visualização, mesmo sem haver cavitação da lesão, e proporciona uma visão de superfícies proximais que é difícil da gente visualizar com o exame clínico. Então, aqui uma radiografia, né, mostrando que tanto nessas faces proximais, né, tanto na distal do dente 36, quanto na mesial do 37, quanto nessa distal desse dente 25, ou mesmo na oclusal deste dente 37, conseguimos ver que as estruturas, aqui no caso, por exemplo, o esmalte, nessa face distal do 36, tanto o esmalte quanto a dentina tem uma radiolucidez maior do que em outras áreas e maior do que o aspecto normal. Então, sabendo que a cárie se caracteriza exatamente por esse tipo de imagem, né, que é a perda da densidade, a perda da estrutura e, consequentemente, densidade desses tecidos, a gente faz o diagnóstico de cárie. Mesmo nessa face oclusal deste dente 37, em que observamos, né, que o esmalte, ele parece, pelo menos aqui na radiografia, ele parece íntegro, a gente consegue ver a radiopacidade desse esmalte, porque a gente está vendo, na verdade, as cúspides aqui, não os sulcos, já vamos falar mais especificamente sobre isso, mas a gente consegue perceber que nessa face oclusal aqui tem uma grande área radiolúcida que não se caracteriza por normalidade. Isso aqui já é característico de uma perda muito grande de estrutura da dentina, o que caracteriza, né, então, a lesão de cárie. Então, conseguimos ver a imagem radiolúcida caracterizando ou diagnosticando essa cárie oclusal no dente 37, mesmo que a oclusal desse dente não me mostre uma cavitação no exame clínico, e essas faces proximais aqui para proporcionar uma visualização clínica, possivelmente só com afastamento dentário. Então, a radiografia, ela ajuda, né, o exame clínico, ela vem para auxiliar essas limitações que o exame clínico possui para auxiliar no diagnóstico da doença cárie. No entanto, o exame radiográfico, né, ele possui algumas limitações, além do que vou dizer para vocês que é muito prevalente, parece bastante fácil, porque é muito característico a imagem dos tecidos duros radiolúcidos, né, que caracteriza a cárie. No entanto, é um diagnóstico difícil da gente fazer. Até o final da aula vocês vão entender porque é um diagnóstico difícil de ser realizado e, no entanto, também possui algumas limitações. A principal delas é que, para que essas imagens radiolúcidas possam ser vistas,
em radiografias, o tecido já tem que ter perdido em torno de 30% de sua estrutura sadia naquela porção para que mostre uma imagem radiográfica. Ou seja, essa perda de mineral, essa desmineralização tecidual já tem que ter um índice em torno de 30% de tecido perdido para que eu consiga radiograficamente detectar uma lesão de cárie. Ou seja, pequenas perdas não podem ser detectadas. Traduzindo, se vocês precisarem, por exemplo, fazer um exame radiográfico para detectar uma cárie que ainda está na fase de mancha branca, tá? Isso não vai ser visualizado em radiografias. Uma lesão de mancha branca de cárie não perdeu em torno de 30% de tecido para que me mostre uma imagem radiográfica. Então, a cárie, normalmente, quando vista na radiografia, ela já atingiu uma, uma perda significante, caso contrário, não pode ser vista. Outro problema, quando ocorre a remineralização, principalmente em lesões um pouco mais, que atinge uma estrutura um pouco mais aprofundada, em esmalte, por exemplo, essa remineralização ela ocorre mais na superfície do que na profundidade da própria lesão, certo? Então, o que vai acontecer? Essa superfície pode remineralizar, a cárie pode deixar de ser ativa, ela pode se tornar uma lesão inativa, ela pode entrar em inatividade, mas digamos assim que a perda, principalmente uma perda um pouco mais aprofundada, ela não vai se remineralizar totalmente, certo? Então, na radiografia, isso permanece quase como se fosse uma cicatriz no dente. O que eu quero dizer com isso? Que quando uma lesão ela inativa e mesmo assim permanece uma determinada perda de estrutura, a gente não consegue dizer por meio de uma radiografia se essa lesão está ativa ou inativa. Isso é só exame clínico que vai dizer atividade de lesão. Então a radiografia, perdão, é muito boa, né, muito adequada para que a gente consiga ver faces proximais, para que a gente consiga ver imagens radiolúcidas em dentes mesmo não cavitados. No entanto, a perda de tecido inferior a 30% não é visualizada em radiografias, nem atividade de lesão. Não consigo dizer, olhando uma radiografia, se a lesão de cárie está ativa ou inativa. Tá? Eu quis dizer com a perda de estrutura, em torno de 30%, né? Está exemplificado nesse desenho esquemático, certo? Que quando a perda de tecido é pequena, não atingiu em torno de 30%, aquela área radiolúcida desmineralizada fica sobreposta, especialmente quando se trata de esmalte muito radiopaco. Então, a estrutura muito radiopaca do esmalte sobrepõe a área radiolúcida incipiente ou pequena, perda da cárie, e na imagem do receptor de imagem, né, no filme, no sensor, na placa de fósforo, isso não é registrado. Tá? Então, pequenas perdas não se registram em radiografias. Agora, quando a perda já foi suficiente, ou seja, em torno de 30% do tecido daquela região já foi perdido, mesmo com a vizinhança, digamos assim, daquele esmalte radiopaco na região, essa perda já consegue ser registrada em radiografias. Tá? Então, perdas maiores, né, mais profundas, lesões maiores, maiores de 30% da perda do tecido na região, já conseguimos registrar na imagem radiográfica. Bom, quem assistiu, quem viu a aula, né, os vídeos, especialmente o primeiro vídeo da aula de princípios de interpretação, eu já mostrei essas duas imagens,
e inclusive meu amigo Dog aqui, né, que nós, conversamos sobre o fato de que as radiografias, né, por serem exames complementares, precisam ser justificadas, precisam ter uma justificativa para serem realizadas. A gente não faz radiografia simplesmente por fazer, a gente faz radiografia quando há possibilidade do exame radiográfico alterar, mudar, né, o meu diagnóstico, o meu plano de tratamento. E mostramos justamente essas duas imagens aqui, elas até estavam invertidas no outro vídeo, mas, né, nesse caso, dois casos de pacientes com lesões de cárie. Neste caso aqui, a gente consegue clinicamente fazer o diagnóstico e saber que o plano de tratamento é a remoção da cárie e posterior restauração do elemento dentário, né? A cárie não tem grandes profundidades, possivelmente isso aqui não vai gerar alterações de polpa que repercutem no ápice e necessitariam de um tratamento endodôntico, né? Então, possivelmente esse paciente aqui, para fechar diagnóstico e plano de tratamento, não necessitaria de um exame radiográfico complementar. Já nesse caso, né, cáries profundas, possivelmente ativas, com possivelmente comprometimento de polpa e repercussão em ápices, que esses dentes, talvez não só com tratamentos restauradores deveriam ser tratados, e sim também com tratamento endodôntico, até tratamento periodontal também, porque temos lesões aqui que ultrapassam, né, possivelmente o limite de coroa e já se estendem pela raiz também. Então, provavelmente, se fizermos uma radiografia nesse caso aqui, o plano de tratamento vai mudar, e esse caso aqui seria tipicamente um caso aonde precisaríamos realizar exames radiográficos para complementar o nosso diagnóstico, né? E então é totalmente justificável fazer um exame radiográfico nesses casos. No entanto, alguns pouquíssimos slides atrás, né, falei para vocês que muitas vezes o paciente não tem sintomatologia dolorosa. Talvez nesse caso aqui, essa cárie é bem profunda, né? Ela já está. Inclusive, se vocês prestarem atenção aqui, olha a câmara pulpar do 36 e olha a câmara pulpar do 37. O quanto essa câmara pulpar está retraída, essa polpa está em sofrimento aqui. Ela está tentando reagir, né? Tentando depositar uma dentina secundária aqui para poder reagir ao processo de cárie, né, que está destruindo o tecido. Então, provavelmente, né, esse dente aqui, o paciente já poderia ter sintomatologia dolorosa, mas em função dessas cáries aqui, dificilmente o paciente vai ter uma sintomatologia dolorosa. E como eu disse antes, dificilmente a gente consegue ver esse tipo de lesão aqui por visão direta de exame clínico, né? Então, falei que cáries proximais podem ser visualizadas em radiografias e a gente pode até descobrir uma cárie que o paciente não relatava anteriormente, nem sintomatologia, nem incômodo algum, através de um exame radiográfico até feito para outra coisa, né? E se descobre a cárie. Então, nos guias que falam sobre prescrição de radiografias, tá? Existem guias da Associação de Odontopediatria, guias da Associação de Periodontia, guias da Associação, às vezes americana, às vezes europeia, de endodontia, por exemplo, e existe um guia sobre prescrição e seleção de radiografias da Associação Dental Americana, né? Um guia, a última edição dele, que é a terceira edição, que é de 2012, até está um pouquinho desatualizada. Para quem quiser ter acesso a esse guia, né? Se quiser fazer a leitura do QR Code aqui, vocês conseguem ter acesso direto a esse guia, ou se não, se vocês colocarem no Google para procurar American Dental Association, recomendações para prescrição de radiografias, esse é o guia que vai aparecer para vocês. A última edição ainda é de 2012, tá?
vocês vão ver que com relação à cárie, desculpa, em relação à cárie, ao exame radiográfico, em função de podermos chegar a um diagnóstico, né, de superfícies proximais especialmente, que a gente não consegue detectar com o exame clínico, e da doença cárie ser tão prevalente ainda na população, por mais que essa prevalência esteja diminuindo, como falei antes, com a fluoretação das águas, fluoretação dos dentifrícios, a cárie dental ainda é uma doença, a doença mais prevalente, e ela é uma doença latente, tá? Então se considera uma das poucas situações clínicas de que, especialmente pacientes que chegam a primeira vez no consultório ou pacientes de reconsulta que apresentem um histórico de doença cárie, que sejam pacientes que possam receber exames radiográficos, não exatamente como rotina ou como triagem, tá? Mas que tenham uma frequência na realização, no monitoramento da realização de radiografias nesses pacientes. É um dos únicos casos e dos poucos casos em que se justifica realizar o exame radiográfico mesmo sem uma grande indicação, uma justificativa clínica inicial, justamente pelo fato das lesões proximais dificilmente serem avaliadas através de exames clínicos. Tá? Para quase todas as outras situações odontológicas, não se justifica o exame sem antes um bom exame clínico, não que aqui a gente vá fazer o exame radiográfico antes do exame clínico, mas principalmente se o paciente apresentar um histórico prévio de doença cárie, mesmo que no exame clínico a gente não consiga visualizar inicialmente uma lesão, tá? Justifica-se a realização de radiografias para avaliação em função da visualização das faces proximais especialmente, certo? E quais seriam os exames, ou qual seria o exame que a gente utilizaria, né, dentre o rol dos exames por imagem que a gente já aprendeu, para a detecção de cárie? Especialmente a radiografia de eleição vai ser a radiografia interproximal, justamente por ela nos mostrar, como diz o nome, as faces proximais dos dentes, tá? Então, o exame de eleição para diagnóstico de cárie dentária é a radiografia interproximal, justamente por nos mostrar as faces proximais dos dentes, né? Então, daquele guia para prescrição de radiografias, que está aqui, ó, o guia da American Dental Association de 2012, aqui tanto, né, para pacientes de várias idades, né, dentição decídua, dentição mista, dentição permanente, adultos, pacientes novos, pacientes de reconsulta sem histórico, histórico de doença cárie, sem histórico de doença cárie. Vocês podem ver, ó, que todos eles, de uma forma geral, prescrevem radiografias interproximais, né, dos pacientes com uma certa frequência de realização, tá? Para a avaliação de cáries, da cárie dentária, tá? Especialmente radiografias interproximais de dentes posteriores. E a radiografia periapical, tá? Quando nós percebermos que existe no dente, né, ou num grupo de dentes, ou em faces dentárias, essas imagens radiolúcidas sugestivas de cárie mais profundas, sugestivas de cáries mais extensas, que possivelmente já atingiram ou já chegaram muito próximo do tecido pulpar e que possivelmente podem causar uma inflamação ou até uma necrose pulpar, que isso possa repercutir para o ápice e já causar uma lesão apical aqui. Nesse caso, as radiografias interproximais não são os exames mais adequados, né? Porque justamente elas não proporcionam visão de ápices, e sim visão das coroas e das faces proximais. Então, a radiografia que é indicada é a radiografia periapical,
são os exames periapicais, para que a gente justamente consiga observar os ápices dentários, tá? Uma observação que eu esqueci de fazer em relação à radiografia interproximal, e também é importante em relação à radiografia periapical, em função da padronização da técnica, sempre que possível, tanto a interproximal e especialmente a interproximal, quanto a periapical, realizada com a técnica que utiliza posicionadores. Certo? Então, para esse vídeo não ficar muito extenso, vamos ter mais 2 vídeos sobre a classificação radiográfica das lesões de cárie e alguns fatores que podem repercutir ou dificultar no diagnóstico radiográfico da cárie dental. Até o próximo vídeo.